Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima semana a todos nós, amém? Amém. Vamos hoje ler um texto lá do livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 35. Então, vá procurando aí na sua Bíblia Marcos, no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 35. Amém? Amém. Vamos tocar um louvor então para nos alegrarmos na presença do Senhor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Deus está cuidando de tudo, né, amados? Que nós possamos então, gente, orar, agradecer a Deus, estar buscando a Deus em todo o tempo, né? Porque nós precisamos da oração, nós precisamos da bênção do nosso Senhor, precisamos estar na sua presença, amém? É onde nós Amém. temos a proteção, o livramento, a cura, tudo que nós precisamos está em Deus, amém? Amém. Então, oração de hoje, oração no Salmo 91, vamos falar lá no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 35, né, sobre oração, sobre a vida de Jesus, a vida de um homem que teve um ministério aqui na terra, que veio com uma missão gloriosa de salvar nós, né, de nos livrar daquela vida de pecado que a humanidade estava mergulhada. Então, Jesus era um homem de oração. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 35, que nós vamos estudar hoje, né? O poder de Jesus sobre os demônios, as doenças, o quanto Jesus foi um homem de oração. Através desses textos nós vamos ver isso, amém? Então vai procurando lá, livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Vai achando aí? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que os teus filhos venham a ser fortalecidos, renovados, edificados pela tua palavra, Senhor. Pai, abençoa, livra, guarda cada vida que aqui está, Senhor. Que eles possam receber de ti, Senhor, aquilo que eles necessitam nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória Tá a Deus. tudo bem aí? Aqui tá tudo bem. Então vamos lá para a palavra de Deus. Vamos ler então Marcos capítulo 1, versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus.
Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes, endemoniados, e toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que é poderoso para desfazer toda a obra das trevas em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, aqui nós vamos falar de oração, e eu não me canso de falar de oração, não me canso de pregar a palavra do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está aqui nesse texto, o que esse texto bíblico está dizendo para nós é que Jesus Cristo, ele estava saindo da sinagoga. Sinagoga era lugar onde a palavra de Deus era ensinada, onde eles oravam, e Jesus ensinava às pessoas, ensinava também aos mestres, e ele foi com Tiago, com João, à casa de Simão e André. E chegando lá, Jesus se defronta com uma situação que é a sogra de Simão estar doente, enferma, de cama, com febre, E eles falaram isso para Jesus. E Jesus então entra, se aproxima dela, toma ela pela mão e ajuda ela a se levantar. Ou seja, através do toque de Jesus, da oração de Jesus, o texto vai dizer que a febre deixou a mulher e ela começa imediatamente a servi-los. Amém? Amém. Então, ao anoitecer, o texto lá no versículo 32 diz que ao anoitecer, depois do pôr do sol, Jesus está lá na casa de Simão e de André e a multidão começa a vir, Ao anoitecer o pôr do sol, o povo levou até Jesus. Ou seja, o povo veio atrás de Jesus. Levaram para até Jesus os que estavam doentes e os endemoniados. Misericórdia, Que maravilha! Então o texto está dizendo para nós que Jesus, mesmo que ele tivesse um tempo para repousar e descansar naquele lugar, as pessoas elas procuravam Jesus. Os doentes, os endemoniados, eles iam atrás de Jesus. E nós vemos aqui que mesmo Jesus estando lá na casa de Simão e de André, não foi diferente. E o 33 vai dizer que toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. E também expulsou muitos demônios. Mas Jesus, o texto fala que Jesus não permitia que os demônios falassem, porque os demônios conheciam quem era Jesus. E Jesus nessa época ele sofria com uma perseguição, de muitos judeus ali, judeus que não acreditavam na palavra, ouviam a palavra, mas não acreditavam, não criam em Jesus. Então Jesus não deixava os demônios falar, Jesus expulsava e pronto. Mas o texto está dizendo aqui para nós lá no versículo 35, que me levou a pensar, de madrugada, quando estava tudo escuro, Jesus se levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? Amém. Então, amados, o que eu quero dizer, o que eu quero falar e expressar por meio da palavra de Deus é que Jesus Cristo, ele trabalhava em muito. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele curou muitos enfermos, curou muitos doentes, expulsou demônios.
E mesmo quando ele parava para descansar, a multidão vinha, a multidão batia na casa de Simão e André, e a multidão gritava e pedia o socorro de Jesus. E Jesus sabia do sofrimento e da necessidade deles, e Jesus os atendia, né? Mas todo momento que Jesus tinha para ficar a sós, para descansar, ele decidia orar, né? Desde que o versículo 35 vai dizer para nós, né, que ele procurou orar de madrugada, que foi o tempo que ele teve. Em vez de ir dormir, Jesus se levanta, vai para um lugar deserto, onde ficou orando. Então, Jesus, ele tinha sim um trabalho, tinha sim uma missão, ele tinha sim muitas pessoas que queriam cura, que queriam expulsar demônios, que precisavam ser libertas. Mas Jesus, ele também sabia que o ministério dele tinha que avançar, ele tinha que treinar discípulos, fazer discípulos, pregar a palavra, expulsar demônios, curar pessoas, mas ele não abriu mão de estar na presença do Pai. Ele não abriu mão de estar orando, de estar pedindo direção para o ministério dele a Deus. Amém? Então, é que nós precisamos tirar desse texto, dessa lição, é que Jesus Cristo, ele veio como homem, mas ele também era Deus. E como ser humano, como homem, ele tinha as suas angústias, suas aflições, sim, mas ele buscava resposta, ele buscava direção na presença de Deus, em oração, né? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar em todo tempo, estar em espírito de oração, para que tudo que é ruim, tudo que é mal, venha cair por terra, para que os planos do maligno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, para que o mal não venha prevalecer sobre as nossas vidas. E Jesus Cristo, ele buscava a Deus, ele não se esfriava na fé, e ele nem podia, né? Porque ele teve uma missão aqui, que foi, né, fazer discípulos, fazer com que os discípulos fossem fazendo outros discípulos, para que a palavra de Deus fosse sendo pregada, para que pessoas fossem sendo curadas, libertas, né? Então, esses discípulos também, eles seguiam Jesus. Se Jesus tivesse esfriado na fé, se Jesus tivesse dormido espiritualmente, né? Não seria Jesus, não seria Deus. Então, o nosso exemplo é Jesus Cristo, nós imitarmos ele. Jesus Cristo era um homem de oração. Então, o nosso apelo é para que nós não paremos de orar, irmãos. Para que nós não paremos de orar, para que nós não viemos esfriar na fé, dormir espiritualmente. E Jesus Cristo, ele falava, ele ensinava, vigiem. Vigiem e orem para que vocês não sejam tentados, para que vocês não caiam nas tentações do maligno. Então, muitas pessoas, elas dormem espiritualmente. E é tudo que o inimigo quer, que nós estejamos desprevenidos, que nós estejamos frios. Sem orar, é mais fácil dele nos atacar e nós não esboçarmos reação nenhuma. Quando nós estamos orando, é um sinal de que nós estamos lutando espiritualmente, né? Quando nós estamos orando, nós estamos vencendo as nossas batalhas espirituais. É assim que Deus mostra para mim. E quando às vezes eu tô muito cansada, porque Jesus aqui, ele estava cansado. Nós sabemos que às vezes nós temos trabalho, nós temos a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, tem mais um ministério que nós queremos atuar, que nós queremos fazer o nosso melhor para Deus, mas às vezes o cansaço bate. E as orações vão ficando aquelas orações repetidas, né? Aquelas orações em que nós vamos apenas repetindo porque estamos cansados, queremos ir logo ir para a cama, queremos logo dormir. Mas eu digo para vocês, vigiem e orem, né? E quando vocês verem que vocês estão fazendo orações repetitivas, que parece que vocês não sabem mais o que orar, parece que você está esfriando, parece que você não está sentindo mais a presença de Deus, vá buscar. Faça um jejum, ore, faça um propósito, veja na sua vida aquilo que não está bem, que não está legal e ore mais. Procure buscar no fundo do seu coração falar com Deus, expor para Deus lá no seu secreto, lá no seu quarto, né? Buscar mais fortalecimento espiritual, porque nós precisamos estar fortalecidos espiritualmente
para poder combater. Então, quando nós oramos, nós vamos tendo vitória, nós vamos lançando por terra todo o mal, né? E Deus, como Deus mostra para mim em sonho, em visão, é que quando nós estamos orando, o inimigo vem para bater em nós, mas não é o inimigo que está batendo, nós é que estamos, num ringue, nós estamos batendo. É assim que Deus mostra para mim. Então, que nós possamos não dormir espiritualmente, e sim nos mantermos em vigilância, orando e buscando a Deus, para que o inimigo, quando ele chega, achando que vai fazer alguma bagunça, achando que vai tirar alguma coisa do lugar, que vai roubar e que vai matar em nossas vidas, nós venhamos a colocar ele para correr. Amém? Amém? Então, vigia, ora e não caia na tentação. Fiquem vigiando, fiquem na oração, orem sem cessar, porque era isso que Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo orava, Jesus Cristo buscava a presença do Pai, Jesus Cristo buscava a direção para a vida dele, e porque a missão não era fácil, a missão foi bem complicada. Então, todos nós temos missão, todos nós temos um propósito de Deus para nossas vidas, que nós possamos nos manter vigilantes, que Deus possa nos fortalecer, nos encher de ânimo, nos encher de vigor, que nós venhamos ter cada vez mais prazer de estar na presença de Deus, de estar falando com Ele, e que Ele venha com a luz poderosa, que é a luz de Deus, sobre a nossa vida, que nós venhamos a ser abençoados e iluminados pela sua presença. Amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91. Então não parem de orar, não desanimem, né? Vamos unir a nossa fé e vamos declarar aqui o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, Senhor, neste dia, nesta tarde, Pai, abençoa cada filho, cada filha que aqui está. Livra eles, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra eles, ó Pai, das armadilhas, das ciladas dos inimigos. Ó Deus, que nós possamos, Pai, estar guardados no Teu esconderijo, estar debaixo da Tua poderosa mão, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus em quem nós confiamos, em quem nós buscamos o livramento, a segurança, a libertação, a cura, o renovo que nós precisamos para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos cobrindo com as Tuas asas, que o Senhor venha dando ordem aos Teus anjos, Pai, para nos guardar, para nos proteger de todo mal, de todo laço, de toda armadilha, de todo ataque espiritual às nossas vidas, Senhor. Pai, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, a nossa família, Pai. Que nós não venhamos a esfriar na fé, que nós não venhamos a dormir espiritualmente, Senhor. Que tudo aquilo que está preparado contra nós, que caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo todo o espírito de morte, todo o espírito de acidente, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas seja paralisado agora, que nenhum mal vai nos suceder e nem praga nenhuma vai chegar à nossa tenda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cura aqueles que estão enfermos, restaura, liberta, protege,
Em nome de Jesus Cristo, é a Ti que nós rendemos graças, ó Pai, e agradecemos toda a bênção alcançada, toda a direção, toda a resposta de oração, Pai. Responde a oração dos Teus filhos, ó Deus, que eles possam, Senhor, ser abençoados pela Tua palavra, abençoados por Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a obra de nossas mãos, que o Senhor possa abençoar, consolidar as nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, te exaltamos e bendizemos. A Ti toda a honra e toda a glória, a Ti o louvor, a Ti todas as coisas, Pai, porque tudo é para Ti, por Ti e por Ti, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada semana, por cada mês. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem cuidado do nosso ministério, Senhor. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Abençoa cada vida que aqui está, abençoa os ministérios deles, abençoa a missão, o propósito. Vai fortalecendo, vai derramando sobre eles a Tua proteção, o Teu cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, não pare de orar. Leia em cima da Bíblia, leia em cima dos versículos bíblicos, né? Leia a palavra para estar renovado, restaurado, edificado. E não pare, não pare, não pare. Amém? Amém. Então, amamos muito vocês. Um abraço, um beijo, até a próxima.